Bom, vamos dar início ao nosso Psique de hoje por umas questões técnicas que vocês perceberam que a gente teve nessas últimas vezes. Vou ficar aqui para a Joana poder ver melhor também. A gente resolveu simplesmente gravar a nossa palestra e depois a gente sobe a palestra, porque foi muito confuso, tem sido muito confuso, e para quem assiste em casa também tem sido ruim, porque o som não tem ficado bom. Então a gente vai lá e assiste depois e o som tem ficado um verdadeiro fracasso. E então a gente quer saber de uma coisa? Vamos privilegiar quem está aqui conosco e depois a gente sobe e aí quem quiser assistir, assiste a palestra. Então, a gente, a partir de hoje, tendo em vista que a nossa internet não é tão boa, a gente não tem as questões tecnológicas assim, boas para isso, a gente, então, mais uma vez, resolveu privilegiá-los. Seja bem-vindo. Quem é a primeira vez? Você? Quem é? Não, aqui sim, mas aqui. Lá no Padre Pio... Qual é seu nome mesmo? Geni. Geni. Isso, faz muito tempo que a gente não se vê, mas estou lembrado. Alguma primeira vez? Seja muito bem-vinda. Essa mocinha. Como é que se chama? Luísa. Luísa, muito bem-vinda. Luísa, e você? Bianca. Bianca, muito bom. É sempre muito bom ver pessoas novas. Na realidade, traz para nós uma grande alegria, porque as pessoas que já conhecem o trabalho já estão acostumadas e às vezes, vamos dizer assim, tudo bem, é sempre a mesma coisa, tudo mais, mas a gente tem uns fixos. É o caso da Débora, que sempre está vindo, o caso da Patrícia, que está vindo também, a Lu começou agora a vir, que vai vir com mais frequência, a Joana vem quando pode. Então é assim, a ideia é sempre ir renovando as pessoas, né? E a gente também vai tentando inovar. Dentro desse espaço aqui, acho que a principal inovação que a gente fez, no final das contas, é vocês e nós, trabalhando todos juntos no final. Então, às vezes a gente tinha uma certa curiosidade de como que vocês entravam na salinha lá da casa de Padre Pio. Boa noite. Entrava na casinha de Padre Pio e aí, na salinha de Padre Pio, e pelas tantas todo mundo fechava os olhos e não sabia exatamente como que acontecia, né? Então não tem segredo nenhum, aqui a gente faz o trabalho ao vivo e mais uma vez quem faz realmente o trabalho é a espiritualidade. A gente é uma grande ferramenta para poder transferir a energia que eles emanam através de nós, e a gente só está ali servindo como uma grande ferramenta. Bom, vamos dar início ao nosso trabalho de fato. Vamos agradecer sempre a presença dos amigos espirituais, do pronto-socorro das Irmãs Clarissas, que tem a coordenação da nossa mentora, que chama Inês de Assis, irmã de Santa Clara, que a Clarice, que está ali fora, deu uma palestra sobre ela outro dia. E então, coordenação de Santa Inês e outros tantos trabalhadores que a gente sabe, reconhece, que trabalham aqui conosco. Então é um privilégio nosso poder levar o nome da irmã Clarissa, de Santa Clara, e ter a coordenação de Santa Inês e poder aqui dividir essa energia com vocês. É um privilégio nosso, aliás, é um privilégio de todos nós. Que mais? Vamos fazer uma oração? Eu acho que eu faço a oração no final, antes da gente chamar para o passe, quando acabar a palestra. E faz agora também, antes de iniciar. Faz também? Então tá bom. Então tá bom. Então a coordenadora, minha esposa, tem que falar, a gente tem que obedecer, né? Então tá bom, vamos lá. Vamos fazer aqui todo mundo junto um Pai Nosso, uma Ave Maria, e aí a gente abre os trabalhos para que ela possa proferir a palestra de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Graças a Deus. Então, que a gente possa, nossa querida palestrante, possa proferir a sua palestra, ser intuída, para que todos aqui saiam tocados, compreendidos das palavras ditas, e que os espíritos aqui, amigos que estão presentes também, possam da mesma forma beber dessa água. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. Deixa eu tirar essa máscarazinha daqui. Bom, boa noite para quem vai nos assistir depois em casa, boa noite para todos vocês. Uma galera jovem que eu tô vendo aqui, adoro ver gente jovem, tá? Gosto de ver gente mais velha também, mas é porque gente, não se sintam ofendidos, eu também já tô, né, indo para um estágio mais avançado, mas gente jovem é bom, né? Que dá ânimo pra gente, um jovem querer ouvir a gente é um tesouro. Eu penso assim, sempre que tem um jovem que quer ouvir a gente de alguma forma, a gente tem que jogar na loteria, porque, né, quando a gente era jovem, a gente não queria ouvir ninguém. Eu, quando era jovem, não era nada paciente. Ainda trabalho a minha paciência, mas quando eu era jovem, era zero paciência. Então, ouvir alguém, na metade da frase, já estava cortando a pessoa. Então, olha, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam realmente muito bem-vindos, tá, minha florzinha? Você também, que vem trazendo sempre cada vez mais gente, que eu sei, que eu vejo, vai puxando outros jovens. Então, hoje nós vamos falar sobre família. Que tema, né? Que tema que me foi colocado para falar. Logo eu fico, sempre que eu falo sobre família, eu fico me perguntando, o que eu vou falar sobre família? Porque quando a gente vai fazer uma palestra, quando a gente vai falar sobre um tema, a gente estuda bastante aquele tema, a gente se especializa naquele conhecimento. E eu fico me perguntando, eu vou falar sobre família, mas eu não sou tão especialista assim em família, eu tenho muitos desafios na minha família. Eu tive muitos problemas na minha família. E será que eu vou conseguir falar? Sempre me vem isso na cabeça. E sempre me vem como resposta a mesma frase. Dê o seu próprio exemplo sobre a família. Como você conseguiu, né? E como você tem conseguido utilizar os conhecimentos do Espiritismo para te ajudar a entender esse laço familiar, que é tão importante para a gente, mas nos cobra tão caro. Não é verdade? Os filhos que a gente tanto ama são os que mais nos machucam. E os pais que a gente tanto busca como apoio são os que menos nos compreendem. É um ciclo de confusão. Essa estrutura que a gente tanto busca como segurança, como refúgio, como pertencimento, também é aquela que às vezes a gente sente como se mais condenasse a gente. Começa a fazer um trabalho novo. Quem da nossa família de verdade apoia a gente? Quem da nossa família de verdade valoriza aquilo que a gente está fazendo? Às vezes é mais fácil aparecer uma pessoa na rua e falar assim, nossa, adorei isso que você está fazendo. Cara, isso que você está fazendo tem um valor do que a nossa própria estrutura familiar. Vem às vezes tantas críticas, tantas condenações, mas será que vai dar certo? Será que você vai fazer isso? Mas isso daí você já fez várias vezes e não foi muito bem. Então é uma mistura de preocupação, mas ao mesmo tempo de empurrar para a gente se sentir tão, não vai dar certo, tão para baixo. E a gente nasce nessa estrutura. E ao mesmo tempo que a gente às vezes quer fugir de casa, eu quando fui adolescente eu fugi de casa, foi muito engraçado. Eu tinha 13 anos de idade e fugi de casa, percebe isso, gente? Como é que pode, com 13 anos de idade, eu queria fugir de casa? Fugi de casa e fui morar na casa de uma amiga da minha mãe, que a filha dela era uma grande amiga minha, Lorena. Depois eu pedi para ela ver essa palestra aqui, só porque eu estou citando ela.
E foi muito engraçado, porque eu cheguei lá, a primeira coisa que a tia Regina, mãe da Loriana, fez foi ligar para minha mãe para dizer que eu tinha fugido de casa para ir para casa dela. Óbvio. E aí, no final do dia da minha fuga, estava acontecendo uma reunião de família, com várias famílias reunidas, conversando, rindo, brincando. Eu falei, gente, que fuga fracassada. Porque eu queria fugir da minha família e, além de estar com a minha família toda, que foi para lá minha mãe, foi minha irmã, ainda foi as amigas em comum, foram lá todo mundo se reunir, conversar, e virou uma grande festa. Então, naquele momento eu percebi que não ia dar muito certo eu fugir, porque aonde eu fosse, de alguma forma, meus amigos iriam se conectar à minha mãe, aos meus pais, e aí a gente ia acabar novamente voltando àquele vínculo, né, familiar. E também, por mais que a gente queira fugir, no fundo, não é isso que a gente quer. A gente quer fugir de uma situação, mas a gente quer ter a mamãe, o papai, a gente quer ter os filhos perto da gente, os irmãos. É gostoso, é importante, porque o ser humano, ele precisa disso. Nós, seres humanos, necessitamos conviver uns com os outros, em especial com a nossa família. Então, por mais que a gente queira fugir dessa família, que às vezes a gente detesta, que a gente quer ver longe, no fundo, a gente queria que fosse tudo diferente. Mas por que isso acontece? E aí o Espiritismo traz um bálsamo para a gente em relação a isso. Isso acontece porque somos espíritos imortais. E quando nós vivemos numa encarnação, cometemos vários equívocos. E esses equívocos fazem nós sofrermos e outras pessoas sofrerem também. E aí o que acontece? Por uma ordem de profundo amor e equilíbrio das forças universais, nós precisamos voltar à Terra para reparar os danos que causamos nessas atitudes equivocadas com essas pessoas, para nos perdoarmos porque ficamos nos sentindo culpados muitas vezes, e também para trabalhar e nos libertarmos do ódio, da raiva, do rancor que carregamos durante muito tempo. Então voltamos aqui para experimentar uma outra realidade, uma outra experiência, uma outra roupagem. Sou outra pessoa neste momento. Estou dentro de uma outra história, um outro contexto. É uma nova oportunidade, como se eu pudesse fechar meus olhos e abrir novamente e começar tudo novo. Não seria ótimo isso? Isso não comprova uma certa lei de justiça e amor? Quando a gente faz algo que não é tão bom assim, a gente não quer ter uma outra oportunidade para começar diferente e tentar de uma forma melhor? Para sermos felizes. Esse é o objetivo final. Só que tem uma questão. Às vezes, para que a gente consiga reparar aquilo que a gente cometeu de forma equivocada, ou melhor, para a gente colher a nossa semeadura, que não foi uma semente tão boa assim, mas a gente precisa colher, para limpar o terreno e replantar novas sementes, a gente renasce exatamente com o seio familiar repleto daqueles irmãozinhos que a gente prejudicou. Eles vêm como filhos, eles vêm como pais, irmãos. E assim se forma uma nova estrutura familiar. Para, Catarina, eu estava gostando dessa história. Até você me contar que a gente renasce com o inimigo. Pô, não tem a menor condição. Eu estava achando que eu ia ter uma outra oportunidade para ser feliz. Eu vou nascer na mesma família que o cara que eu detesto. Sabe por quê, minha gente? Porque enquanto espíritos imortais, o ódio, a raiva e o ressentimento vão conosco aonde quer que a gente vá. Imagina que eu cheguei a dar esse exemplo para vocês numa palestra. Imagina que a gente brigou com o namorado, comprou uma passagem e foi para a França. A dor vai com a gente. A tristeza dessa briga vai com a gente. Porque tá aqui, não tá fora.
Ah, claro, né? Viajar para a França é maravilhoso. Você vai se distrair, você vai pensar em conhecer pessoas novas. Esse é o objetivo, mas a pessoa vai com você. E quando você reencontrar com ela, tudo vem à tona. E quando você conhecer uma outra pessoa diferente, a dor que você vivenciou naquela relação retorna com outra pessoa, enquanto você não trabalha aquilo dentro de você. Então, esse é o projeto justo de amor de um dos pilares do Espiritismo, que é a reencarnação. Fazer com que a gente retorne ao planeta, vivendo uma outra experiência, tendo uma nova oportunidade de fazer tudo diferente, mas com aqueles mesmos espíritos irmãos que somos. E de repente, numa roupagem de filho, eu consigo amá-lo mais. De repente, numa roupagem de pai, de mãe, eu consigo olhar para ele de uma forma diferente e não tão odiosa assim como eu tinha antigamente. Mas de alguma forma a gente sente. A gente sente uma simpatia maior por alguns entes familiares e uma antipatia maior por outros entes familiares. E às vezes vivemos num conflito. Como eu posso não gostar tanto assim da minha mãe? Ela é minha mãe, mas eu olho para ela, é tão difícil. Eu escuto ela falando, eu não me reconheço nada, não tenho nenhuma afinidade com essa criatura. Mas pelo fato dela ser sua mãe, você vai se forçar a olhar nela algo de bom. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Você vai buscar de todas as formas algum tipo de conciliação. Pode ser que chegue um momento que você fale assim, chega, não dá mais. E aí, por uma questão de saúde, é preferível que haja um certo afastamento. Mas dentro, lá no fundo de vocês, tem uma força que impulsiona vocês a amar. Porque é a mãe de vocês. A mesma coisa o pai. E enquanto a gente não perdoa mãe e pai, a gente não consegue viver uma vida minimamente feliz aqui na Terra. Olha que divino. Olha que coisa mais sábia. Com os filhos, a mesma coisa. Às vezes nós temos filhos que falamos, meu Deus, é tão difícil esse filho para mim. Às vezes, o filho reclama da mãe, mas a mãe pode ter sido vítima daquele filho em outras vidas, ou daquele pai, e hoje está reparando nascer sobre a proteção desses genitores, como uma expiação por algo, um equívoco que cometeu no passado. É uma questão de justiça. Então, qual é a proposta do Espiritismo? Aprendermos a nos perdoar e nos amarmos, para nos libertarmos desse sentimento que faz mal a gente, em primeiro lugar. O ódio que eu sinto por outra pessoa, a raiva, a antipatia, faz mais mal para mim do que para o outro, porque está mais tempo comigo do que com o outro. O outro vai sentir quando eu falar com ele, quando eu pensar nele, quando eu olhar para ele, quando eu conversar com ele. Eu vou sentir o tempo inteiro. Ele vai crescendo dentro de mim. Mas, Catarine, a palestra era sobre os laços de família material e os laços espirituais. Sim. Porque nós temos grandes famílias, que são as espirituais. E às vezes elas nascem com a gente também, no mesmo seio familiar. Porque no seio da nossa estrutura consanguínea familiar, não nascem só espíritos que se devem uns aos outros. Também nascem espíritos afins. Também nascem espíritos amigos. Às vezes tem espíritos amigos e apenas um é o mais devedor que nasce ali. Às vezes tem um irmãozinho que é o que destoa. E ele destoa porque ele tem mais dificuldades, ele tem algo que precisa aprender e cabe à família acolher aquele espírito que está em desenvolvimento. Às vezes é o contrário. Às vezes o que destoa é o mais desenvolvido.
e precisa ter paciência com os outros que não são. Mas como saber? Olhe para si. Veja dentro de você. Observe as suas imperfeições, aquilo que você precisa melhorar. Não se coloque como vítima. Você não vai ganhar benefício nenhum. Porque o mundo não vai ligar para você se você for vítima. Vocês acham que o mundo está preocupado que vocês são vítimas? Não. Não vai agregar valor para a gente se tornar vítima. O que vai agregar valor para a gente é se perguntar: bom, eu não tenho a família que eu gostaria de ter, mas se eu pudesse ser o filho que eu gostaria de ser, como eu seria? Se eu pudesse ser a mãe que eu gostaria de ter, como eu seria? Se eu pudesse ser o pai que eu gostaria de ter, como eu seria? E aí eu já começo a fazer um movimento. Mesmo que não seja possível nesta família, eu poderei construir a minha. E enquanto isso, ir perdoando as limitações daqueles que convivem comigo. Porque lá na frente, se eu conseguir diminuir o grau de animosidade desta família consanguínea, que às vezes eu não tenho afinidade, lentamente ela se transformará numa família espiritual, aonde nós vamos conseguindo criar mais harmonia, mais afinidade, se juntando a outras famílias nossas, que são essas famílias eternas. Como que nós nos conectamos em termos de família espiritual? Qual é a diferença? Pela afinidade. Os laços de afinidade não se extinguem com o fim da encarnação. Não se extinguem com o fim desta vida, com o fim do corpo. Não acaba por aí. Esses laços espirituais se eternizam. E às vezes, aquelas pessoas que nós temos afinidade, lá na frente isso pode se modificar. Por quê? Porque eu passo a pensar de uma forma diferente, algo em mim desperta, muda. Quando a gente é criancinha que está na época da educação infantil, a gente tem um núcleo de amigos, vai crescendo, vai fazendo outros, na juventude, outros. Nas relações de trabalho, outros. Às vezes aquele amigo que você gosta muito vai para longe e você vai criando outros vínculos de amizade. Às vezes aquela pessoa que nasce na sua família naquela encarnação como mãe, na próxima encarnação você cruza com ela no Japão. Só cruza e nem imagina que um dia ela foi sua mãe. Mas sente uma coisa tão gostosa. Nossa, eu passei por essa pessoa, senti uma coisa tão gostosa, parece que eu conheço ela há anos. São os reencontros. Essa é a família universal, que não se extingue porque a morte nos convida a viver a verdadeira vida. Ao contrário, ela se fortalece cada vez mais. E a proposta da espiritualidade, a proposta dos espíritos amigos que vem trazendo as palavras e mensagens encorajadoras do Mestre Jesus é que nos amemos e nos perdoemos. Porque a estrutura familiar, se ela se rompe e se perde, nos tornamos mais egoístas. Sabe por quê? Não é porque devemos ser escravos da nossa família. Jesus não foi escravo da família dele. Os irmãos de Jesus não apoiavam ele em sair por aí falando de amor. Vê só se eles vão querer isso. Vamos ver Mandela? Você acha que a família do Mandela gostava de sair por aí e um monte de gente apedrejando eles porque eles eram da família de um cara que queria terminar com essa divisão que acontecia numa sociedade inteira por conta de diferenças raciais? Quantos inimigos a família do Mandela não herdou por conta da atitude do Mandela? De Gandhi, por exemplo, de outros tantos avatares, Martin Luther King. Quantos passaram a odiar as famílias deles? E vocês acham que as famílias eram tão assim evoluídas quanto eles? Não. Mas eles não deixaram de fazer o que tinham que fazer por conta de um aprisionamento familiar. Não é isso que estamos falando.
Nós estamos falando de aprender a amar e respeitar a família que nascemos. E valorizar no sentido de gratidão. Primeiro, por eles terem permitido que a gente viesse ao mundo. Porque a gente sabe que existem vários métodos que a pessoa pode impedir uma criança de nascer. E nossos pais, às vezes com dificuldade até financeira, ainda assim escolheram receber a gente aqui na Terra. Então, só por isso já é um exemplo de gratidão. Às vezes tinham muitos recursos materiais, mas não tinham apoio familiar para vir aquela criança ao mundo. Isso acontece também. E eles enfrentaram barreiras para ter a gente. Às vezes, eles viveram numa sociedade como a nossa que estamos vivendo hoje em dia, que ter filho é cada vez menos desejoso na sociedade. E não digo só filhos gerados no nosso ventre ou planejado por um casal biologicamente. Eu digo filhos adotados também. Ninguém quer mais ter esse compromisso e esse comprometimento. Está cada vez mais difícil. Casais renunciarem em suas vidas particulares para receber outras crianças. Então a gratidão, em primeiro lugar, pela oportunidade da nossa vida aqui na Terra. Em segundo lugar, porque mesmo de alguma forma nós sermos devedores a eles ou eles sendo nos devedores a nós, aceitaram que viéssemos aqui. Então isso também é motivo para a gente agradecer. Vários espíritos acordam, entram em acordo com o projeto reencarnatório e quando chega no ventre materno fogem. Aí a mãe aborta, tem aborto espontâneo, não sabe nem por quê. Vários espíritos, quando chegam no ventre materno, a mãe não sabe por que inconscientemente rejeita aquele feto e perde. Ou então entra num transtorno depressivo, uma depressão pós-parto. Várias coisas acontecem, mas estamos aqui, firmes e fortes. E só por isso devemos agradecer. Não estou dizendo que a gente deve bater palma e se colocar como à disposição para sofrermos vítimas e maltratos. Mas podemos olhar de uma forma diferente, porque a proposta do Espiritismo é essa. Enquanto espíritos imortais, existe um Deus de amor. E esse Deus não é punitivo, ele não castra, ele não pune, ele não julga, ele não critica, ele ama todo mundo. Branco, negro, moreno, mulato, gordo, magro, não importa a sua vestimenta carnal. Ele nos ama como almas imortais. E ele sempre oferece para nós oportunidade para encontrarmos a nossa felicidade. E essa felicidade muitas vezes está no perdão que vamos conceber às pessoas que vivem no nosso seio familiar. É difícil? Muito. Muito difícil. É impossível? Não. O que acontece quando a gente consegue conquistar um movimento diferente em relação aos nossos familiares que temos tantos desafios? Paz e liberdade. O que acontece quando a gente consegue silenciar diante de um filho rebelde que o tempo todo nos agride e em vez de retribuir, fazer uma oração por ele? Uma oração para que a nossa relação melhore. O que acontece? Paz e plenitude. E aí eu vou querer mais, e vou querer mais. O que acontece quando eu consigo olhar para um pai ausente e falar: pai, eu te perdoo. Você foi meu pai nessa vida, mas eu entendo que como espírito imortal, você ainda é muito imaturo. Mas eu te agradeço, porque você me permitiu vir ao mundo. Libertação. Sabe o que acontece? A gente se liberta e a gente passa a olhar nossos pais não como um cobrador de impostos que está lá cobrando. Você não fez isso por mim? Você não me deu isso? Você não agregou isso para mim? Mas como alguém livre
liberto, que desenvolveu uma capacidade de amar. E aí sabe o que acontece? Se eu consigo perdoar e amar os meus pais e os meus filhos desta forma, eu passo a conseguir amar os meus irmãos em sociedade. Por isso a importância da família. Porque é nela que vamos encontrar nossos maiores desafios. E se conseguirmos passar nessas provas, passaremos também nas outras da grande sociedade universal que nos cerca, ao qual pertencemos. Então eu termino nossa conversa de hoje falando desse tema tão desafiador que eu venho lentamente descobrindo ainda hoje como lidar melhor com minha mãe, como lidar melhor com as minhas filhas, como reconhecer mais coisas que meu pai fez enquanto ele estava aqui na Terra. E a maior beneficiada disso tudo sou eu. Isso eu posso garantir para vocês. Não sei se meus pais também conseguem sentir isso ou as minhas filhas, mas eu me sinto extremamente mais feliz todas as vezes que eu aperto o meu laço de família espiritual e me desprendo dessa ilusão que vivemos dos laços de família corpóreo, parando de ser uma cobradora de imposto dos meus pais e parando de me vitimizar diante das atitudes, às vezes, imaturas dos meus filhos. Que vocês possam ter uma boa noite de passe, que possamos sair daqui reflexivos quanto ao tema de hoje e que a gente possa ter uma boa semana quinzenal até o nosso próximo Psique, tá bom? Então, muito obrigada. Trouxe até o livro dos Espíritos para ler, mas vai ficar para o próximo. Olha, dizem o seguinte, que não é possível, será que eu vou ter aquele irmão, ou aquela minha mãe, ou meu pai, ou meu filho, que você não se dá bem? Meu Deus do céu, imagina se você não se dá bem nessa, vamos tentar resolver o problema nessa, para não ter que voltar na outra encarnação? Vamos tentar resolver para não deixar para a próxima? Porque se você está aqui nessa, já tem essa oportunidade, aproveita a oportunidade, porque no final das contas, quem sabe você tenha que vir na outra, numa outra situação, mas vem juntos em família de novo. E às vezes até pior. E às vezes numa situação pior. Então, já que a gente está tendo a oportunidade, que seja agora, então vale a reflexão de verdade. Gente, aos vocês que estão em casa, que vão nos assistir, então, nosso muito obrigado, vamos acabar por aqui. Agora nós vamos fazer uma pequena e rápida oração aqui, vamos apagar a luz, e que essa palestra tenha sido boa para todos e para vocês também que assistem posteriormente. Um abraço.